vez, tá? E os nossos agradecimentos pela disponibilidade, tanto sua quanto da nossa querida Simone Pita, aqui em nossa querida Natal. Não? É pena que vocês vão ficar tão pouco tempo aqui conosco, mas a gente já fica cobrando que possa voltar, possa retornar em breve, logo, para a gente estar juntos. Wolfgang, quando você achar interessante, a gente já pede o sinal da TV, tá? Já? Isso. Já está gravando, então. Bom, então aos irmãos e irmãs, a todos nós que temos a felicidade de receber a nossa querida Simone Pita. A partir de agora, toda a sua plateia. Só totalmente teóricos, mas que tem alguma coisa que a gente possa usar na nossa prática, no dia a dia. Mas se tem um objetivo maior nessa palestra, em compartilhar esse estudo com vocês, é o fato de que vale a pena viver, vale a pena estarmos aqui. Nós não estamos aqui de brincadeira nem por acaso. Tem todo um processo, entre aspas, por trás de nós, porque na verdade não está por trás. Envolve tudo, tudo está conectado, como está nessa imagem aí, tudo está, se penetra, se conecta, está em sintonia, tudo está nessa ligação. Então, aqui nós não estamos separados. Vocês estão aí, eu aqui. Não existe isso. Existe um campo de energia só uno, no qual todos nós estamos. Então, nós não estamos separados. Então, vamos começar para a gente sentir. O objetivo é mais sentir o tema. Vai ter bastante texto, eu trouxe uns textos, mas vamos tentar sentir o tema. Então, eu peço a vocês que fechem os olhos e nós vamos fazer uma prática tipo assim, uma meditação de imaginação. Vamos usar a nossa imaginação. Vamos contemplar algumas coisas. Então, à medida que eu for falando, vocês vão tentar imaginar e sentir aquilo que eu vou falar. Mas só uma coisa antes, podem abrir os olhos. Eu esqueci de passar o slide. Ah, para onde? Eu acho que é porque não está ligado, não? Ah, tá. Isso. Não vou ler tudo, mas o que quer dizer é o seguinte, que nos ensinamentos teosóficos nos é pedido que, não nos é pedido nunca, nunca, em hipótese alguma, que nós acreditamos, que venhamos a acreditar em tudo que é falado, tanto na literatura
como através de palestra ou de alguém falar, mas que nós possamos usar o nosso discernimento, as nossas qualidades internas e ver o que aquilo serve para a gente, o que aquilo no momento não serve, o que aquilo no momento não está sendo compreendido por nós, e aí nós irmos em frente e, quiçá, em um outro momento nós venhamos a compreender. A teosofia não é um ensinamento que está no ar, nas nuvens, cheios de coisas abstratas, que muitas vezes são impossíveis de entender e que pertencem a outro mundo e não a este. Dizem-nos que este ensinamento, a teosofia, é para este mundo. É um ensinamento perfeitamente claro e direto que nos ajuda a viver melhor, porque nos ensina a compreender a vida e os parâmetros que governam a nossa evolução. Então, para a teosofia, ela não é como muitas pessoas podem pensar que vou encontrar a teosofia dentro dos livros ou assistindo palestras. A teosofia, essa antiga sabedoria, ela pertence à humanidade. Ela é uma herança da nossa humanidade. E ela está disseminada em essências, em sementes, em muitas tradições. Então, cabe a nós captar essas essências e trazer para o nosso coração, para a nossa vida. Então, vamos fechar os olhos e agora sim eu vou ler as palavras e a gente vai fazer essa prática dessa meditação usando a nossa imaginação, esse nosso poder interno. O universo, com todas as suas partes, do mais alto plano até a natureza física, esteve e está aqui e agora, interconectado e entrelaçado. Formando um total singular, um corpo, um organismo, um poder, uma vida, uma consciência, tudo ciclicamente evoluindo sob uma lei. É suficiente. Pronto, então agora a gente pode abrir os nossos olhos e contemplar essa imagem. Então, o nosso propósito, que gostaríamos de tentar alcançar hoje, é justamente esse sentir, em alguma forma, em algum nível em nossas consciências, em nossos processos internos, essa sabedoria, esses ensinamentos. A proposta do nosso trabalho hoje, a gente vai tentar abordar os níveis de consciências, né? Vamos focar mais, não vamos falar daqueles níveis de consciência que é trabalhado muito antes do plano em si, da manifestação aqui dos nossos corpos, como a gente fala das 3 emanações, dos reinos elementares, para depois vir o primeiro reino mineral, vegetal, animal e chegar no homem. Nós vamos partir do processo do homem em si, dos seus corpos. Então, como hoje na medida que eu fui fazer o estudo, eu observei, estamos na Semana Santa.
Então eu pensei, por que não alinhar o ensinamento dos corpos, dos níveis de consciência, com o ensinamento da Semana Santa a nível esotérico, né? Então a nossa proposta é justamente essa, é trazer o conceito desses corpos e mais adiante fazer uma conexão com eles, com os ensinamentos esotéricos dentro da Semana Santa, que é, no caso, a vida de Jesus. Então aqui a gente já pode ver nessa imagem que eu tirei, essa imagem eu tirei de da internet, de uma loja teosófica em Barcelona, e nós vemos, né, nesse espaço onde tem essa espécie desse ovo, que tem três sóis, poderíamos dizer assim, né? Esses 3 sóis, o primeiro sol, a primeira luz, a primeira centelha, vou chamar de centelha, né? É considerado o nosso Atma. O segundo é Budi, o nosso veículo búdico. E o terceiro é o nosso veículo Manas, Manas superior. Esses 3, que nós chamamos de tríades, eles formam o que nós chamamos a mônada, a nossa centelha divina, que em outras tradições pode se encontrar como nome o Pai que está no céu, o ser superior. E esse, como se fosse esse ovo que está aí envolvendo isso, essa tríade é chamada do corpo causal. Esse corpo causal que envolve essa tríade, que é também conhecida, chamada como tríade superior, ou ego, com E maiúsculo, ou a nossa individualidade, esse corpo aí é a parte de nós que é imortal, que não perece. Passando daí, nós temos esse segundo desenho, que é esse ovo menor, né? E temos aí os 3 corpos, que se chamam corpos inferiores, ou a nossa personalidade, que se chama de impersonalidade, né? E esses 3 corpos, nós temos o corpo astral, o corpo mental, o duplo etérico, que ele está entre o corpo astral e o corpo físico, e o corpo físico. Então, o que a gente já pode ver? Vamos imaginar, pensar, que aquelas três luzezinhas, aquelas 3 que eu estou chamando de centelhas, essas luzezinhas, elas estão num plano muito mais além do que já no plano em si da manifestação. Então, a nossa mônada, ela está nesse plano. E, segundo os ensinamentos, ela vai criando, ela desce, em outra imagem a gente vai ver bem melhor, ela emana de si um raio. Todas essas palavras que nós vamos usar são simplesmente para entender, porque na verdade não é raio, não é corpo. O corpo em si, os veículos, eles são de energias puras, energias que a gente ainda não consegue nem mensurar na nossa ciência, mas vamos usar palavras para o entendimento. Então, emana um raio, só que ela emana um raio para o objetivo dela, desse plano, é chegar a se expressar no veículo mais denso, que é o nosso corpo físico. Então, para isso, ela está num campo onde a sutileza é enorme. Então, ela vai ter que criar, a partir desse raio que ela vem emanando, ela vai para o próximo plano. O próximo plano é o plano búdico. Então, ela vai daí, do próprio plano búdico, ela vai pegar materiais desse plano e vai formar um corpo, um veículo, para continuar chegar ao seu objetivo. Então, ela forma esse veículo búdico para continuar vindo emanando. O veículo, depois que forma esse veículo búdico, vai ser necessário formar outro veículo para continuar vindo
descendo entre aspas, porque na verdade não é descendo, mas só para nível de entendimento, descendo. Então, no plano mental, ela vai formar um veículo mental pegando matéria do plano mental. Já pegou matéria do plano búdico, formou o veículo búdico, agora pegando matéria do plano mental para formar um veículo mental. Continuando essa descida, ela vem para níveis de matérias mais densos. E aí é onde é formado o corpo astral. Depois do corpo astral vem vem o corpo físico, mas entre o corpo astral e o corpo físico tem que haver um elemento que una, que dê vida, que seja um elemento força do corpo astral para o corpo físico. E esse elemento, esse veículo é o veículo que se chama duplo etérico, que é o veículo que nós conhecemos, que é o veículo onde o prana circula. Na verdade, o prana, ele está em todo o nosso universo. Só que, para vivificar o corpo físico, quando é construído o corpo astral, esse duplo etérico, ele pega como se fosse um pedaço, vamos supor que o prana está todo aqui, que na verdade está. Pega um pedaço, um pouco desse prana, coloca nesse veículo etérico, e esse veículo etérico ele faz essa ligação entre o corpo astral e o corpo físico, fazendo com que o nosso corpo físico as células possam ser vivificadas. E haja, né, essa comunicação entre o astral e o físico. Então, a gente está já vendo que está tudo interligado e é sempre uma comunicação. Então, do astral para o físico, do pretérito faz o trabalho. Do astral para os campos mais elevados, quem vai fazer já o caminho, a comunicação é Manas. Mas tem um detalhe nessa história. Manas e o corpo astral, ou o corpo emocional, como também se chamam por aí, Manas e o corpo astral, eles andam muito juntos. Eles estão muito sintonizados nesse processo onde nós estamos no momento. Então, é por isso que na literatura a gente vai encontrar como o corpo astral chamado de Kama, que é o corpo dos desejos, e vai encontrar a mente chamando de Mana. Então, vai fazer, junta essas duas palavras sânscritas, como se fosse uma palavra só, fica Kama Manas, ou seja, corpo do desejo, mente do desejo. Eles andam muito associados. E a gente vê isso porque não existe, quando a gente pensa em alguma coisa, imediatamente vem uma emoção daquilo. Quando a gente sente alguma coisa, alguma emoção, o pensamento também está presente. É muitas vezes difícil, é muito sutil a gente dizer, não, separar pensamento de emoção, eles estão muito conectados. E principalmente esse corpo do desejo, Kama, porque nós adquirimos esse corpo do desejo nos nossos primórdios, quando a gente estávamos evoluindo em outros processos. Ele era necessário para a gente, naquela época, o desejo manter a vida e a gente conseguir passar na cadeia dos planos de evolução. Só que hoje, no momento, no processo evolutivo em que a raça, a humanidade está, esse desejo, esse corpo do desejo, ele tem que ser purificado e ele tem que ser transformado num corpo, transformar esse desejo em vontade. Essa vontade, esse poder da vontade, é o poder que vem da nossa mônada, do Atma. É por isso que muitas vezes também chama-se do Atma o poder da vontade. Então a gente vai ter que pegar agora esse desejo que está muito ligado, é meu, eu quero, eu vou fazer um círculo aqui para ninguém penetrar, é minha segurança, alguém vai vindo para cá, eu já quero, já reagir, isso é meu, tal. Tudo isso está envolvido com o corpo desse desejo. A gente agora tem que passar disso. Agora a nossa fase é de dissolver
o máximo que a gente puder, essa questão meu e teu, você aí e eu aqui. E a gente caminhar para um processo de conexão, de reconhecimento da unidade da vida e ver que a separação não existe. E para isso a gente vai estar fazendo um trabalho de retorno, a gente agora vai trabalhar para trabalhar com o poder da vontade. Então, toda essa descida de planos mais sutis até chegar no plano mais denso, no caso, que chegou no nosso veículo físico, é para quê? Para que isso? Para que essa centelha, essa mônada, essa parte, ela passe por experiência. Porque as experiências só podem ser sentidas mais fortemente no plano mais baixo. Porque existem as experiências em todos os planos. Ela passa à medida que essa emanação vem, que esse raio vem, ela vai passando por experiências. Mas precisa chegar até lá, no caso, até o nosso corpo físico. Aqui é o veículo onde a gente pode se expressar nesse campo, no mundo da manifestação, no mundo material, no mundo de Maia. E aqui, através de toda essa interação que a gente faz, por exemplo, durante uma encarnação, toda a experiência que a gente adquire em nossa encarnação, nada é perdido. Tudo é uma experiência que vai favorecer para que essa mônada, essa parte ali onde está ali aquele desenho, esse ego, ele possa, o corpo causal possa pegar, ele pode ser considerado, como diz no livro, é um cofre. Ele pega todas as experiências da nossa encarnação e após morte e fica guardado naquele cofre. Mas detalhe, somente as experiências que são boas, de energias bem sutis. Porque as experiências que grosseiras, elas não penetram nesse corpo, elas não levam, elas ficam no plano, dentro do nosso esquema, no plano astral, né? Mas ficam como sementes que no budismo, no hinduísmo chama-se de skandhas, né? E são esses skandhas que quando a gente morre, desencarna, que vai reencarnar novamente, são essas sementes desses skandhas que vai compor o veículo astral, que vai compor o nosso veículo astral. Essa parte que vai dar a formação ao nosso corpo. É por isso que nenhum corpo, nosso corpo físico agora, não é o mesmo do nosso corpo físico em outras vidas. Então, a gente traz esses processos dolorosos, né, para ser resolvidos, né, para ser novamente experienciados, justamente através desses escândalos. Ou seja, quando a gente, de uma forma geral, o indivíduo desencarna, então há a morte do corpo físico, há a morte do corpo, o duplo etéreo ele se dissolve, há a morte do corpo astral, porque esses três veículos eles são perecíveis, e a morte do corpo mental inferior. Então, fica só os skandhas. Vamos dizer que esses skandhas são sementes que ficam pairando no ar, assim, mas conectados conosco, com a nossa individualidade. E para o corpo causal, só para a experiência monádica, só vai aquilo que foram experiências super sutis, coisas que realmente valem a pena para o nosso crescimento evolutivo. E aí, quando a gente retorna, nós atraímos esses skandhas, e esses skandhas vão formar o nosso corpo mental, nosso corpo astral e o nosso corpo físico. Então, por isso que diz que nós somos herdeiros das coisas que a gente faz mesmo, porque o que a gente faz aqui, em próxima, nós vamos continuar herdando. E, então, como nós estamos na semana da Páscoa, vamos lá na frente trabalhar
com esse livro aqui. Esse livro é de um teósofo chamado Geoffrey Hodgson. Ele fez esse livro, A Vida de Cristo, do Nascimento à Ascensão, todo baseado dentro da doutrina secreta e de ensinamentos esotéricos. Ele vem explicando todo o processo a nível esotérico da vida do Cristo, desde o seu nascimento até a ascensão. E a gente já está na Páscoa, já estamos concluindo, né? Então, eu peguei justamente a parte da Páscoa, que é o finalzinho do livro, e trouxe para a gente fazer esse trabalho com relação aos corpos. Então, tudo que eu falei, a gente pode resumir nessa imagem. Essa imagem é uma figura que está no livro, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, aí tem todos os planos de consciência, só que ele está sendo mostrado nessa figura como esferas, né? Eles estão em forma de esferas. A primeira esfera que a gente vê, essa primeira esfera, é a esfera que é a esfera da personalidade, né? Por que da personalidade? É uma esfera que ela é só para essa vida, né? É perecível, e ela está formada pelo corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Agora, o corpo mental inferior, o mental concreto, porque Manas, ele está conectado com a parte superior. Só que, em algum momento, ele se divide, entre aspas, em dois, e aí uma parte dele está voltado para o superior, Manas superior, imagine que ele é um cálice para o superior, Manas superior, e outra parte do cálice está voltado para os veículos mais densos, então seria o Manas inferior. E faz essa conexão desse cálice com a parte mais densa, a parte da individualidade, com a parte superior, ou seja, o nosso verdadeiro eu. Nós somos justamente a individualidade, o eu superior. Então, esse eu superior, ele é formado por uma tríade, que nós já falamos, que é composta por Atma, Buddhi e Manas. E na outra esfera, que é a esfera maior, a gente pode dizer que é a esfera onde está os planos mais sutis, de onde a nossa mônada veio entre aspas. Eu tenho o maior cuidado de falar essas palavras, porque a gente é tão habituado veio em cima, embaixo, e a gente começa a pegar esses ensinamentos e botar tipo prateleira. Aí é que está o perigo da história, porque a gente bota como prateleira assim, para nível de entendimento, mas depois que a gente entende aquilo, a gente tem que soltar isso aí. Não é em cima, não é embaixo, não é veio, não é só para um entendimento mesmo. Então, há vários sistemas de correspondência, como nós falamos, entre os planos, que estão em operações através de todo o microcosmo da mônada ou espírito mais interno, que é isso, é o que realmente nós somos. A carne mortal, incluindo as partes do mecanismo da consciência, os veículos e seus chakras, centros no homem através dos quais fluem forças superfísicas, por meio dos quais o espírito no homem é manifestado através de toda a sua natureza, variando em grau de acordo com o estágio de evolução alcançado. Ou seja, interessante é que todos nós temos esses veículos, mas nem todos esses veículos, para cada um de nós, é diferente. Porque o nosso veículo físico está num grau, está num nível de evolução, apesar de ser igual ao do outro, do que o outro não está. O nosso veículo astral pode estar num nível que o outro não está. O veículo mental, então, há essa variação de graus. Em seu ser mais interno, o homem é a mônada, ou seja, nós internamente somos essa mônada. O homem, o imortal germe, na qual estão sempre presentes possibilidades sem limites e de desenvolvimento e crescimento. Então, nós temos esses poderes latentes internos
E a gente só vai conseguir alcançar e vivenciar esses poderes à medida que nós purificarmos esses veículos mais externos. Esse Cristo interior, também considerado Cristo interior, é sempre um inseparável do Logo solar, do nosso Logo solar, nosso Pai do céu mais alto para o nosso universo, que é o verdadeiro e mais alto Pai no céu. Então, cada homem, na sua natureza espiritual, é Deus. Vós sois deuses, já disse o Mestre. Estando assim estabelecido no seu próprio direito divino, como afirmado por Jesus e São Paulo. Então, nós somos herdeiros de uma potência de poderes que nós ainda não podemos nem mensurar. Imagina quando nós começarmos a dispor dessa potência. Nós seremos super-homens, né? Seremos mestres, sabedoria, adeptos. E estamos aqui, todo esse processo de descida de lá para cá, resumindo toda a história, se quiséssemos acabar a palestra agora, é para isso. É para a gente despertar aquilo que a gente esqueceu, que através da descida em planos tão densos, esses poderes foram minados, limitados, e chegou tão denso que a gente esqueceu quem era. Nós esquecemos da nossa herança, do que nós temos direito, né? E o objetivo, e todo esse objetivo desse plano é justamente agora, ó, voltar. Mas voltar como? Olha só, a gente desceu, entre aspas, de veículo em veículo até o mais denso. Agora, já experienciamos isso, já estamos limitados ao máximo. Agora é a hora de voltar. Eu quero a minha herança. Eu quero, lembra da parábola do filho, né, pródigo, né, que saiu e o pai deu a herança, ele gastou todinho e depois ele ficou sem nada, ele disse, não, mas ele não pediu a herança, né? Então agora a gente tem que voltar. Mas por onde que a gente volta? Fazendo o mesmo caminho. Corpo físico, iluminando o corpo físico, purificando cada parte do corpo físico. Porque esse corpo físico, ele é um sistema solar. Nele habita inúmeras vidas que nós somos responsáveis por ela, e nós somos o Logos dela, e nós somos o Pai delas, o Deus delas. Depois, o veículo astral, purificar o nosso veículo astral. No veículo astral, tem inúmeras vidas que vivem também nesse plano conosco, que nós somos responsáveis por eles. São vidas. Purificando, vamos para o corpo mental. Purificar o corpo mental, esse mental inferior, né, que está nesse plano que nos envolve. E aí, fazemos a conexão com o plano superior, com mana superior. Mana superior, como um cálice, vai verter sobre nós, aqui e agora, tudo o que é nossa herança, tudo o que é poder que a gente tem direito de expressar. E como é que esses poderes são expressados? Empatia, amor incondicional, compaixão, perdão, altruísmo. Então, tudo isso são poderes que estão ligados ao nosso Pai do céu, que somos nós mesmos, que estamos escritos. E à medida que a gente, na nossa vida diária, vai purificando, vai eliminando tudo que impede que esses poderes se manifestem em nós, por exemplo, o amor, o altruísmo. À medida que eu deixo de pensar só no meu umbigo, que eu penso no outro, que eu vou fazendo alguma coisa pelo outro, vou esquecendo mais de mim, eu vou reforçando em mim esses poderes e aí isso vai sendo vertido para mim. Aí, à medida que passa, a gente vai crescendo em altruísmo, em compaixão, em amor. E a gente vai reconhecendo que a separatividade não existe,
que somos uma vida só. Diversas, na multiplicidade, mas na unidade. Gente, eu vou dar uma avançada por causa da hora, mas o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar isso com vocês. E como eu falei para a Catarina, eu estou montando uma mini apostila com tudo isso, a parte mais teórica da coisa, para disponibilizar para vocês em casa lerem, tá certo? Então, vamos passar, que pela hora que tem muita coisa, eu quero chegar, eu vou falar nisso aqui, para resumir o anterior. Tá, mas eu vou, me permitam dar essa pulada, tá certo? Os slides que eu pulei, eu vou resumir agora nesse aqui, certo? Que é para justamente fecharmos isso aí. O quaternário inferior ou a personalidade, aquilo que já falamos, né? Segundo antigos ensinamentos orientais, o papel desempenhado pelo ego, o ego, o nosso eu interno, é retratado pela imagem de um cavaleiro que viaja no interior de uma carruagem, puxada por cavalos dirigidos por cocheiros. Então, o cavaleiro, né, que está dentro da carruagem, passageiro, é a mônada, o nosso ego. A carruagem é o nosso corpo físico. O cocheiro, o que está comandando, né, os cavalos, é o nosso corpo mental. Os cavalos é o nosso corpo emocional e todas as energias que envolvem. As rédeas são as correntes racionais da mente. É tudo a parte da mente concreta, né, tudo que encaixa. E a paisagem é o mundo exterior, a nossa vida. Então, tudo que eu pulei no outro slide, ele está retratado aqui. E a imagem, como a gente vê no Bhagavad Gita, né, de Krishna, é com a Arjuna e os cavalos. Então, todo Bhagavad Gita, a orientação é de Arjuna, de Krishna, que é o nosso eu superior, ensinando a Arjuna, que é nós, né, a dominar os cavalos. Quem são os cavalos? Corpo físico, corpo emocional e corpo mental. Com a atenção voltada para os animais, o cocheiro, na nossa mente, abstrai-se, não ouvindo a voz do dono da carruagem, ou seja, do ego, do nosso ego, a quem somente deveria obedecer, por ser o único que sabe o destino da viagem. Quem é que sabe aonde a gente deve chegar? É o nosso eu superior. E aonde é que a gente deve chegar? De acordo com o plano da evolução, a ser super-homens. Ou como dizia o Cristo, homens perfeitos, iguais ao Pai que está no céu. O cocheiro envolve-se de tal forma com os animais, a mente fica tão envolvida com o plano o astral, né, as nossas emoções, que acaba confundindo-se com eles. Aí vira cama e manas. Na iminência do desastre, o passageiro não salta para a boleia a fim de dominar os animais, pois essa função cabe ao cocheiro aumenta. Ou seja, nosso eu superior, na hora que a gente está fazendo aqueles desastres na nossa vida, ele não solta, menino, para aí, vamos parar aqui, dá um freio nesse camarada aqui. Não faz isso. Quem tem que dar o freio nesses corpos é a nossa mente. Por isso que o trabalho começa também com a mente, né? Trabalhar a mente, porque quando você trabalha a mente, você, ao mesmo tempo, trabalha o corpo emocional e trabalha o corpo físico. Então, é a mente que vai reger esse processo. A responsabilidade do homem. Turbulhões de vórtices agitam o nosso corpo mental. São chamados vítres, que em Patanjali, no Yoga Sutra de Patanjali, né, eles vão chamar de vítres, que são essas ondulações, perturbações mentais. Estas vibrações perturbam a matéria mental do nosso corpo mental, impedindo que as intuições vindas dos princípios superiores, as nossas heranças, os nossos poderes internos, influenciem a nossa mente agora, concreta, aqui e atual. Daí a necessidade do aspirante
se realmente quiser avançar na senda da iniciação, ou seja, na senda da perfeição, como dizia o Mestre Jesus, na senda do discipulado, da purificação, em tomar medidas acauteladas, no sentido de não permitir que o santuário interno seja afetado pelos turbilhões mentais. Quem é o santuário eterno? Justamente essa parte nossa. E aí a gente vai, vocês agora eu vou dizer uma coisa que vocês vão fazer conexão lá na frente. Lembre disso aí, o santuário interno não seja afetado pelos turbilhões mentais, para a gente se lembrar lá na frente de Judas Iscariotes, certo? Vocês vão fazer a ligação. Vou passando. Proposta do nosso trabalho, agora a gente vai entrar todo esse processo, mas agora dentro da vida do Cristo. Então, o Geoffrey Hodges, ele dá 4 chaves para a gente estudar, né, assim, e perceber através da simbologia o que é que cada parte da vida do Cristo está ensinando. Então, a primeira chave é que todos os eventos externos registrados, supostamente históricos, também ocorrem interiormente, ou seja, dentro de nós. Ou seja, tem relação com os nossos veículos inferiores, essa parte da nossa pessoa. Então, tudo que aconteceu com Jesus, numa das chaves, tem a ver com os nossos corpos inferiores. Cada evento registrado descreve uma experiência subjetiva do homem, seja como raça, seja como a nossa nação, ou seja como indivíduo. Ou seja, a vida do Cristo tem um ensinamento, pode ser visto como um ensinamento para a nossa raça, para a nossa nação e para nós individualmente. Essa aplicação é essencialmente dupla, referindo-se à experiência e realização dos indivíduos que estão avançando pelo método evolucionário normal e gradual, e dos indivíduos que estão trilhando o caminho da santidade adiante da raça. Ou seja, são ensinamentos que é para o homem normal, que não está procurando nada, mas também são ensinamentos para aqueles que já estão querendo, são chamados buscadores, que já estão querendo ir mais profundo, entender e trazer aquilo ali para a sua própria vida. A segunda chave é que cada uma das pessoas, os personagens da história de Jesus, figuram proeminentemente nas histórias, representam uma condição da consciência e uma qualidade de caráter. Então, cada personagem, ele está representando simbolicamente uma condição na nossa consciência ou uma qualidade de caráter que a gente tem. Judas Iscariotes, vamos ver o que é que Judas Iscariotes está representando. Todos os atores são personificações de aspectos da nossa natureza humana, de atributos, princípios, poderes, faculdades, limitações, fraquezas e erros dos homens. Então, toda a vida do Cristo, todos os personagens, eles podem ser pegos por essa chave, né, de ver se está ligado com um princípio nosso, com um poder, com alguma limitação nossa. No caso do Judas, com limitações nossas. E principalmente limitações no nosso campo, no veículo, no corpo emocional e mental. Algumas vezes tais qualidades estão ausentes. Às vezes elas estão nascendo ou despertando, às vezes elas são dominantes de acordo com o temperamento e grau de desenvolvimento da pessoa que está sendo descrita. Então, até aí, dependendo do personagem, Pedro, dos evangelhos, João, Maria, eles podem ser enquadrados em processos de qualidades que estão sendo despertadas em nós. A terceira chave é que cada história é considerada como uma descrição geográfica da experiência da alma humana ao passar pelas várias fases da sua jornada evolucionária. Aí eu coloquei essa imagem de Narciso, né? Dentro das antigas escolas de sabedorias, da mitologia,
sempre nós vamos encontrar aqueles mitos que estão se referindo a esse processo anterior que a gente está falando, da mônada, colocando um seu raio, vindo criando corpos, veículos, para justamente se expressar até no veículo mais denso. No caso de Narciso, ele representava essa mônada que olhou num lago e viu seu próprio reflexo. Ficou tão encantado, tão apaixonado por sua beleza, pelo seu reflexo, que aí ele se jogou no lago, pensando que era outro. E aí ele afundou. Foi o que aconteceu. A nossa mônada, simbolicamente, olhou, viu o reflexo de outros planos, quis essa experiência e se jogou nos mundos mais densos. As narrativas relatam as aventuras e particularmente os testes, provas, derrotas e vitórias de uma pessoa que simboliza a humanidade. No caso, aí é o trabalho com o Mestre Jesus. Quando, entretanto, a figura central é um avatar, no caso de Jesus, ou descendente de um aspecto da deidade, suas experiências narram aquelas do eu, ou self, espiritual, durante as últimas fases da evolução do homem divino na direção da estatura da humanidade perfeita. Então, toda a vida de Jesus veio, e todo o processo da Páscoa, todo esse processo, esse último processo, veio para ensinar a gente isso. E no último processo, quando ele deixa o corpo, que ele se transfigura, ele vai para deixa suas vestes, né? Ou seja, as vestes mais densas, e ocupa a herança dele, que é as vestes superiores, ele se transforma no homem, no Mestre Jesus, no homem perfeito, porque ele recebeu o Cristo interno, né? Como avatar o Cristo no seu próprio ser. A quarta chave é que todos os objetos e certas palavras têm significado simbólico e especial. A linguagem sagrada dos iniciados das escolas de mistério é formada por hierogramas e símbolos, mais do que de palavras somente, sendo o seu significado sempre constante, como é também a doutrina que essa linguagem revela em qualquer lugar. Então, aí a gente vai ver, né, como a estrela de 5 pontos, essa imagem que foi escolhida para o tema da nossa palestra, né? Ali nós temos os sólidos platônicos, que também estão relacionados com os elementos. Temos ali do egípcio, o escaravelho, que tem toda uma simbologia, né? Falando da morte, da vida, de todo o processo. Ali hierogramas egípcios. E aqui, por último, a corda, o Ouroboros, a corda mordendo o próprio rabo, né? Então, tudo isso são imagens. Só você pegar a imagem, você tem um monte de orientações, de ensinamento. Agora a gente entra para a análise da vida do Mestre Jesus com relação aos níveis de consciência, pegando como base esse livro de Geoffrey Hodgson. Feriado simbólico, a gente está no feriado. A vida deve amoldar-se àquilo que a pessoa professa, e a conduta deve contribuir para a comunhão com o eu divino, ou seja, o que a gente faz aqui, assim na terra, como no céu. Não pode ser assim na terra sem o céu, não. Nem ser o céu sem a terra, não. É assim na terra, como o Pai Nosso está aí. O Pai Nosso, ele fala desses níveis de consciência. Só é a gente pegar e começar a estudar, a gente vai ver, encontrar os níveis. Assim na terra, meu corpo físico, o corpo mais denso, como no céu. Quem está no céu? O meu eu superior. Então, que esse corpo aqui na terra, ele esteja em sintonia com essa parte interna superior. A divergência entre viver um domingo e um dia útil deve desaparecer. Cada dia deve ser vivido como um dia sagrado.
e assim deve definitivamente se tornar um feriado. Então, todos os dias para nós deve ser um feriado, deve ser um dia sagrado, e não só o domingo de Páscoa. A harmonia e a justiça de longo prazo estão asseguradas pela operação da lei de causa e efeito, ou semeando, colhendo, chamada karma no Ocidente. Estranhamente, a prática do ideal do altruísmo, da caridade, da benevolência, do amor ao próximo, não traz perdas, mas ganho. Não traz morte, mas vida mais abundante. Desobediência a essa lei, a lei do karma, a lei do altruísmo, movida pelo desejo de posses pessoais exclusivistas e poderes, não traz ganho, mas perda. Não traz vida, mas morte. Que morte é essa? Nós morremos para a nossa parte superior. E estamos só vivendo para a personalidade que é temporária e vai acabar. A vida do Cristo como uma simbologia. A mônada humana primeiro projeta o seu... Aí vamos para fechar aquilo que a gente já falou. Projeta seu raio no campo evolucionário. Nascimento de Jesus. Desce mais e mais fundo na matéria. Batismo de Jesus. E, eventualmente, nasce em um corpo físico. Uma verdadeira crucificação e sepultamento. Por quê? Porque a gente aqui no corpo físico, a gente não lembra quem nós somos. A gente não tem acesso aos nossos poderes, à nossa herança. Nós estamos sepultados e limitados nesse corpo. Estamos mortos em vida. São descritos simbolicamente cada ciclo menor do nascimento físico à morte, os estágios mais adiantados da evolução humana e a entrada na senda do renascimento espiritual, ou iniciação, e o estabelecimento final do domínio do espírito, com a entrada humana no reino super-humano da natureza. Então, com essa vida de Jesus, nascimento, batismo e crucificação, fechou todo o processo dos níveis de consciência da nossa evolução, do nosso esquema como humano, como seres humanos. A vida do Cristo como senda de purificação dos veículos mais densos, corpo físico, corpo emocional e corpo astral. Se a vida de Cristo é também interpretada como descritiva da entrada no caminho rápido do desabrochar, então o divino eu, o self, no homem espiritualmente desperto, começa a tomar sua evolução em suas próprias mãos. Em termos bíblicos, responde ao chamado de João Batista para arrepender-se. Lembram que João Batista, na história, né, ele vai passando e gritando para o povo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. É justamente isso, o lado esotérico, tentando relembrar a gente daquilo que a gente esqueceu. Não é arrepender em si. Sim, também pode ser, mas é relembrar. Na voz do silêncio, todo o ensinamento, vocês podem ler, HPB está ali naquele presente tentando fazer isso aqui conosco. Recorda que tua alma não pertence à terra. A palavra do grego, Metanoia. Mudar. Recorda a tua estrela. Tu não pertences à terra. Então, ela está querendo justamente que a gente desperte, a gente recorde isso e tome essa evolução a nossas próprias mãos. Porque no momento, enquanto a gente está sendo levado pelo corpo físico, vou fazer tudo que o corpo físico quer, o corpo emocional, o corpo mental, a deriva, a gente não estamos conduzindo a nossa evolução. A gente estamos à deriva. Mas no momento que a gente toma consciência dessas coisas, e aí a gente diz, não, eu não sou o corpo físico, eu não sou minhas emoções e eu não sou minha mente. Eu sou muito mais do que isso.
Aí eu começo, aos pouquinhos, ver o que é que no meu cotidiano, minhas ações físicas estão fazendo que limitam isso que essa minha tomada dessa minha evolução, de voltar para a casa do meu pai. O que é que que emoção está me limitando? Que pensamentos estão me limitando? Então a gente vai começando a ver essas coisas, já vai, cortando, diminuindo. O neófito, ou estudante, torna-se um discípulo, trilha a senda, o caminho da luz, entra na corrente, também simbolizada pelo batismo, e submete-se às iniciações, ou os testes que a gente vai passar, tendo superado o natural egoísmo, aquele egoísmo que era natural naquele tempo, que hoje em dia não é mais, né? Torna-se livre em consciência ou ressuscitado da tumba da morte e da matéria. Então, nós mesmos é que vamos nos ressuscitar. Simbologia e mística da cidade de Jerusalém, com relação aos nossos corpos, como se chama, inferiores. Aí, nessa imagem, a gente está vendo que o Mestre Jesus, ele está sentado, ou está sendo conduzido por esse burrinho. Esse burrinho é um animal de 4 patas e ele tem rédeas também. E ao lado dele tem pessoas aclamando, né, levantando os ramos, aclamando ele, né? Então, esse burrinho, esse jumento de 4 patas é o quaternário inferior. O corpo físico, duplo etérico, corpo emocional ou corpo astral e o corpo mental, simbolizado pelo burrinho. Jesus sentado no burrinho está conduzindo o burrinho. É a nossa mônada, o nosso eu, nosso mestre interno, que agora está no comando desses 4 corpos. Eles estão subjugados por essa nossa força, né? Nosso poder interno. E justamente com as rédeas, agora as rédeas não estão soltas à deriva, os 4 corpos não estão, mas sim agora entra o processo. Porque é interessante, à medida que a gente vai se aprofundando em determinados ensinamentos, que a gente vai sendo atraído para determinados ensinamentos, e a gente vai dando aqueles cliques, tendo aqueles insights, aquelas coisas, e as sincronicidades vão acontecendo, e uma coisa vai juntando, e a gente vai se encontrando com pessoas, e vai encontrando coisas, e vai chegando, nada mais que o nosso próprio ser interno a gente abriu espaço para ele, e ele já está, atraindo, trazendo material para que esse corpo, essa nossa experiência possa usar isso. Outras pessoas que não estão nessa busca, elas não vão encontrar determinadas coisas com facilidade. E quando encontram, elas olham assim, não toca nem coração, nem mente, nada. É como aquela história. Se você for falar alguma coisa, dizer, é jogar pérolas aos porcos. Porque interiormente, aquele indivíduo não está preparado para receber aquilo. Então, se a gente quer medir, de alguma forma, a nossa evolução, para a gente saber se pelo menos está no caminho certo, observe o que acontece ao nosso em volta. Que tipo de pessoas nós estamos atraindo? Que tipo de ensinamento nós estamos atraindo? Onde é que nós estamos? Aquilo está fazendo com que tenha mais insight, a gente está crescendo, expandindo a nossa mente, deixando mais o nosso umbigo ou não? Se a gente encontrar isso, a gente já vai fazer um parâmetro. Com vista a alcançar esse conhecimento desse nosso ser interno, da teosofia, de todos esses conhecimentos, da sabedoria antiga, o seu indivíduo deve ser modesto, meigo e humilde de coração, e mente como foi Jesus, pois somente assim a matéria resistente, esses 4 corpos, esses veículos mortais, o jumento, pode ser completamente dominado e obediente. Enquanto eu for com meu ego super alto, eu posso, eu sou o bambambam, eu não vou estar tendo material
sutil que a humildade e a modéstia, a meiguice, a simpatia são poderes, são forças sutis, faz com que a gente consiga dominar. Porque o orgulho, a vaidade, a ambição não são só palavras, nem vícios, são poderes energéticos pesados que nos coloca cada vez mais chumbados. Enquanto o amor, a compaixão, a sabedoria, a empatia, todos esses o perdão, a paciência, todas essas virtudes são poderes sutis que nos elevam. O jubilo e a aclamação dos habitantes da cidade refere-se ao estado exaltado de consciência e à felicidade que são experimentados quando a condição da elevação espiritual é alcançada. Ou seja, quando a gente tem um pequeno insight, acontece algo bom, assim que a gente sente uma exaltação. Imagina quando a gente tiver muito mais, né? Nós vamos estar bem exaltados. Mas exaltado não é egoicamente falando, mas exaltados no sentido de compreender o nosso papel, que é o quê? Servir mais ainda. Porque quanto mais a gente tem insight e a gente vai aprendendo, mais a gente vira servidor. Quando a gente menos aprende, a gente está querendo ser servido. Aproxima-se, Mateus 21, 14, aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Somente após a autopurificação desses corpos, pode ser alcançado a autocura essencial de todas as doenças místicas. Não são as doenças aqui do corpo físico só, mas as doenças do corpo emocional e as doenças do corpo mental. As tendências a incorrer em condutas não espirituais. Então, todas essas tendências que nós temos e incorrer em coisas que não são espirituais são consideradas doenças místicas. Assim, simbolicamente, a espiritualização resultante e a coordenação de todas as partes do homem, Jesus curou aqueles que estavam doentes, seja de mente, do corpo e de ambos. Então, isso é a parte simbólica esotérica desse ensinamento. No homem, a manifestação divina significa também aos seus poderes relativos ao pensamento, à emoção, às ações físicas e aquele fluido vital que é tanto preservador do corpo quanto um local de recuperação, por assim dizer, entre o corpo denso e o corpo menos denso. Está se falando do pletério. Então, quer dizer que quanto mais eu caminhar em virtude, meu duplo etéreo, meu prana vai ficar mais refinado e assim vai ajudar o meu corpo físico a ser um corpo físico mais harmonioso e karmicamente não tão com tantas doenças. Claro que aí a gente abre um parênteses, que tem os escândalos que trazemos de outras vidas, que temos que passar pelo corpo físico e algumas doenças estão ligadas a esses escândalos. Páscoa. Quando Jesus terminou todas essas palavras, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, o chefe dos sacerdotes e dos escribas e os anciões do povo congregaram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Então, a gente vai ver agora a parte esotérica desse ensinamento, pelo menos alguma coisa. Judas, representação simbólica dos veículos da nossa personalidade. Então, manas inferior, corpo causal e o nosso corpo físico é o nosso Judas. E nós estamos constantemente, se a gente no final do dia puxar o nosso caderninho, vamos ver quantas vezes eu traí meu ser interno hoje. Um bocado. Tanto em ações, pensamentos
e emoções. Então, nós todos, em um nível, me perdoe dizer, começando de mim, somos Judas. Porque ainda estamos traindo esse poder interno, esse nosso eu superior. A gente ainda fica, pelo menos a gente ainda fica muito apegada às coisas. Mas tudo isso é um processo. E não é uma coisa para a gente ficar com depressão, mas sim para a gente reconhecer, errei, beleza, vou fazer melhor. Errei de novo, beleza, vou fazer melhor. Errei de novo, beleza, vou fazer melhor. E ficar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente não deve desanimar, porque a gente errou, cometeu. Não, vamos. É ser teimoso conosco mesmo. Então, justamente porque nós estamos nesse processo, entre aspas, sempre de traições, de conosco mesmo, com as coisas que a gente diz que isso é verdadeiro, com aqueles que estão do nosso lado, a gente também, né, nos contradizemos, não é isso? Então, por que isso acontece? Porque existe uma intimidade muito grande ainda em nós, do peso da matéria e principalmente o apego e a intimidade entre justamente esses dois corpos. Manas, cama manas. Cama manas ainda é muito forte em nós. Mente do desejo, corpo do desejo. É por isso que a gente ainda nos trai e ainda nos contradizemos e ainda e vivemos ainda. Teve a primeira palestra de George, não foi? As contradições humanas. Olha aí, intimidade e apego, cama manas. Daquilo que é considerado como modo de vida normal do dia a dia, nós nos contradizemos com isso. Daquilo que a gente acha que é considerado. Isso é normal, mas para o outro já não é normal. Aí a gente, não, então tá bom, eu vou fazer a tua vontade, vou fazer assim. E aí a gente vai nos perdendo. Os atributos de cupidez, ávida cobiça, deslealdade, fraudulência e disposição para atrair. Tudo isso vem de cama manas, desse processo, dessa interconexão. A qualidade de Judas está presente na maioria das pessoas, sendo parte da mácula da matéria, consequência da descida da mônada no processo de geração. Ou seja, a gente estávamos naquele reino super sutil, vou dizer, de beleza, luminosidade pura, inconcebível, e aí a gente emana, vem descendo, pegando planos mais densos e vamos ficando cada vez mais limitados, e quando chegamos no último plano denso, estamos sepultados, estamos totalmente limitados. Então, a vida dos grandes mestres, as vidas que vieram dos avatares, desses grandes instrutores do mundo, vêm só para quê? Para nos ensinar a sair dos nossos próprios túmulos, como se diz, a renascer, a fazer aquilo que Jesus fez quando o corpo morreu, né? Se transfigurou, saiu, né? Deixou o túmulo. Aí, uma simbologia com relação aos sacerdotes e às moedas. Os sacerdotes que pagaram um preço comprando, desse modo, a desonra de outro Jesus, e a gente faz a mesma coisa em algumas ações que nós cometemos, pode ser interpretado como uma referência aos 3 níveis mais densos da matéria. Novamente, a personalidade. A matéria mental, a substância do desejo e a própria matéria física. Esses 3 níveis oferecem o maior grau de resistência do espírito neste sistema solar e nos planetas específicos. Então, essa resistência, esse peso da matéria, não só acontece no processo nosso de homem, acontece também no processo de um sistema solar, de todo um processo de evolução. No homem, eles compreendem os 3 veículos da personalidade, dentro dos quais subsistem as falhas quase fatais, falhas mentais, falhas emocionais e físicas, representadas pelo próprio Judas.
Esses veículos personificam a completa descida do espírito do homem através de cada uma de suas sucessivas encarnações. A prata está em ressonância vibracional com a lua, assim como o ouro está em mútua harmonia com o sol. Na terminologia oculta é dito que eles são correspondentes. A lua representa a natureza pessoal do homem, seu eu corpóreo mortal e suas habilidades para procriação e regeneração física, a emoção em todas as suas fases e a capacidade da mente formal discriminatória, ou seja, manas inferior. A escolha desse metal para a recompensa é pelo menos sugestiva de tal interpretação. Assim, na leitura alegórica, o Cristo, como personificação do Espírito, não tinha escolha. Uma vez que tinha sido iniciado o processo da exteriorização e localização do Espírito, tudo mais deve seguir de acordo com a lei universal. Essa lei está também revelada na parábola do filho pródigo. Aquilo que as meninas estavam comentando, elas disseram uma coisa. Ah, viu uma coisa, não tem como não desver. Então, quando a gente acessa determinados ensinamentos, quando a gente entra num caminho, quando a gente entra num trabalho espiritual, não tem mais como voltar atrás, dar um passo atrás. Quando a gente entra num trabalho de serviço, não tem como dizer, não, agora não vou mais servir. Porque a gente já impulsionou uma energia e essa energia de movimento ela vai estar sempre levando a gente. Então, é o que aconteceu com o processo de Jesus. Ah, Jesus poderia ter, o mestre Jesus poderia ter, não vou não. Mas ele precisava ir porque foi dado um impulso, um movimento ali para que hoje a gente estivesse se beneficiando desse movimento. A mesma coisa aconteceu com o Buda. O Buda, na época dele, ele também, com todo o trabalho, ele deu um movimento, o Siddhartha Gautama, deu todo um movimento, e hoje a gente ainda desfruta disso. Enquanto caminham, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu. E, distribuindo aos discípulos, disse, tomai e comei isto, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, tudo o que os grandes avatares fizeram, nós hoje estamos comendo esse pão, estamos nos beneficiando. O símbolo dessas três ações. O cálice, o vinho nele contido e o pão comido. As três ações foram o partir do pão, sua bênção e distribuição. Essas foram as três ações que o mestre fez. A todos que estavam presentes. Visto macrocosmicamente, o vinho é a energia vital e espiritual que preserva e unifica. Prana, também é a vida do logo solar que também vivifica o nosso planeta, com o qual os mundos devem ser preenchidos. O pão é um símbolo do conhecimento esotérico. Ele é feito de grão nutritivo, um produto fundamental da natureza. Quando moído, mentalmente analisado, ou seja, quando a gente aprende um ensinamento, a gente começa a refletir sobre ele, e ver, a mastigar e aprofundizando esse conhecimento, ele é combinado como um fermento que age nos nossos campos, nos nossos veículos, fazendo que haja uma fermentação nos nossos veículos de energias, né, transmutando energias, e aí a gente consegue ter um pleno entendimento daquilo. Então, num ensinamento que a gente pega, ele não só atinge a mente intelectual, ele mexe com o corpo astral e mexe também com o corpo mental. O cálice é o veículo da inteligência abstrata, o corpo causal, aquele que pega todas as experiências nossas durante uma vida. Essa sabedoria interior é o vinho com que o cálice é continuamente suprido, ou seja,
Todas essas nossas experiências é como se fosse um vinho que vai preenchendo esse cálice no corpo causal. O vinho consagrado simbolizava para o homem a sabedoria divina inerente na mônada e expressava-se cada vez mais no interior do seu eu imortal em sua veste de glória, ou seja, veste de glória e cálice está sempre falando do corpo causal. O eu interno, como um sacerdote interior, administra essa influência, ou seja, o nosso eu interno que vai administrar essa influência. Por sua vez, as sucessivas personalidades mortais, ou seja, nessa minha encarnação, esse meu interno está fazendo essa administração. Nas próximas também. Na forma de sabedoria, de suas aplicações na conduta diária, ou seja, tudo que a gente vai, essas experiências, elas vão fazendo com que nas próximas vidas nós teremos oportunidade de continuar acessando os mesmos ensinamentos. Isso se chama também mérito, porque à medida que a gente vai acessando isso, a gente vai criando esses méritos. Isso é a natureza crística, ou também conhecida como Budi, plenamente desperta, que é uma parte do eu espiritual triplo de cada homem, ou seja, a tríade superior. Na humanidade presente, esse veículo e a função que deveria executar estão ainda normalmente adormecidos, inativos e, portanto, indisponíveis. Ou seja, a gente ainda não, pelo menos a grande maioria, a gente ainda não acessa o nível búdico, né? Não tem as experiências do nível búdico. Então, já estamos finalizando. O clima geral no Getsemane é de uma contemplação silenciosa e triste, mas não a tristeza em si como a gente conhece. Isso é uma pintura de Gerard, uma pintura de 1617, em que ele pintou esse momento do Getsemane. Sono, traição e chamado. A plena experiência na consciência de vigília da transcendência das limitações temporais depende da subjugação das tendências mentais e emocionais, tendo como resultado o completo equilíbrio e alguma paz no coração e na mente. Então, à medida que a gente vai transcendendo essas limitações, nós vamos encontrando estados de paz. Muitas vezes a gente está num canto, ou está num momento na nossa vida, de repente a gente sente uma alegria tão grande, uma paz inexplicável, que a gente não sabe de onde vem. São energias que nós movimentamos. Eu vou dar uma passada para concluir. Na Páscoa diária e de todo o mundo manifestado, o homem ou universo antigo é completamente deixado para trás. A gente deixa morrer tudo. A natureza tríplice do homem, puramente mortal, mente, emoção e corpo, deve ser completamente, inteiramente limpa de qualquer traço do egoísmo da mente, dos desejos, das emoções e dos apetites, do sentido de posse do corpo. O sofrimento de Jesus no Getsemane retrata essa experiência. E uma feliz Páscoa para todos. E eu agradeço a oportunidade. Enfim. Só que... O que foi? Esqueci. Só que a gente não vai deixar ir embora agora, né? Porque ainda está todo mundo ali sedento de fazer perguntas. Eu achei interessante, passou a nossa querida Conceição, passou por nós, fica à vontade, tome sua água. E aí passou por nós e a gente disse assim, olha, eu estou com vontade de rir de algumas coisas, até fazer uma piada e tal. Então, eu também. Eu gostei demais quando a nossa professora falou sobre a questão dos feriados. Eu disse até para o Marco para ela ter cuidado para estar falando isso. Imagine, falar no Brasil de feriados, então, todos os dias feriados, as pessoas não vão gostar. Eita.
Tá vendo? Aí entra na próxima, então, não fale. Fala assim, dá até 6 por 1, sei lá, alguma coisa assim, mas não fala do feriado. Tá, de tudo. Então, perguntas? Feriado é só... Muito boa. Não tem feriado, não. É isso mesmo. Professora, primeiro, gratidão imensa pelo carinho em compartilhar tantas experiências, né? E tantos conhecimentos e a sensibilidade de trazer o tema da Páscoa também em comunhão, porque a gente teve a oportunidade de fazer a leitura do capítulo 3, e ele é extremamente rico, né, de informações, mas a sua sensibilidade em trazer muitos dos elementos, né, do próprio texto. Eu sei que ele dá margem para muitos aprofundamentos, mas sua sensibilidade de trazer o tema da Páscoa em comunhão com ele enriquece ainda mais, né, a percepção. Então eu gostaria só, de uma forma bem simples, perguntar algo que no texto, no próprio corpo do texto, o autor, Lindemann, ele diz assim, olha, eu não vou me aprofundar, que é sobre o cofre. Porque para mim, eu confesso, foi a primeira vez que eu tive essa percepção e esse simbolismo também do cofre, porque você deixar ali, né, resguardado as experiências mais positivas, sabendo que quando, na leitura que a gente tem, né, das experiências para o astral, a gente tem que lidar com uma série de questões do retorno do espírito, né, para determinados ambientes de acolhimento, para tentar se refazer minimamente, ser acolhido, ser amparado, para ter a oportunidade do retorno. A gente fica sempre na mente com aquelas experiências mais complicadas, com os elementos mais delicados. É sempre um passo à frente para resolver um problema. E é tão lindo quando a gente tem a oportunidade de ver que a gente resguarda os elementos mais positivos, né, num cofre. Eu sei que é um simbolismo, mas é algo extraordinário. Então, por gentileza, se pudesse só analisar um pouquinho ou desmembrar um pouco na sua percepção, para além um pouco do próprio corpo do texto, esse elemento do cofre e o resguardo desses elementos mais positivos. Bom, eu percebi, estudando, e a forma que eu compreendo, vou agora para o livro A Voz do Silêncio. O livro A Voz do Silêncio, do começo ao fim, ela começa um treinamento de dharana, né? Que é o treinamento de a gente da consciência, da plena consciência, de estar consciente das nossas ações. Por que ela trabalha com dharana? Porque na maioria das vezes nós estamos no automatismo, né? Nós não estamos conscientes. A gente aqui está respirando, mas eu duvido que alguém esteja percebendo que está respirando. A gente só vai perceber que está respirando se a gente parar de dizer, estou respirando, não é? Então, é isso. Então, é todo um trabalho de estar presente. Por que esse trabalho de estar presente? Porque justamente lá, quando ela já vai entrar, ela sai das salas. Todos sabem que o trabalho das salas é um trabalho de purificação. Aí ela vai entrar numa parte que ela vai dizer, para ouvir a voz do silêncio, ela vai, se eu não estou enganada, ela vai dar 7 motivos para se ouvir a voz do silêncio. Através do roxinol, o som do trovão, aí tem outros que no momento agora eu não estou recordando. Por que ouvir a voz de silêncio nessas formas? Primeiro, porque cada forma dessa que vai apresentar, para se ouvir a voz do silêncio, é uma forma que está relacionada, pelo menos que eu entendi, com o indivíduo no momento. Um vai ouvir de um jeito, por um veículo, e o outro pode ouvir por um outro veículo. Você pode ouvir, ouvir essa sua conexão através do veículo, mesmo astral. Sim, porque o veículo astral, ele não é um veículo só assim de emoções negativas. Não,
é através do veículo astral que a gente sente o sentimento de amor, de piedade, né? Manas não só tem também pensamentos, coisas assim, fora da espiritualidade, mas, né, tem aqueles pensamentos. Então, é através desses veículos que pode também ser ouvido. A questão do corpo causal e do cofre, pelo meu entender, é o seguinte, o que eu entendo é que essa parte de nós, essa parte que eu vou chamar assim, eles chamam como se fosse um ovo, mas eu não acredito que seja ovo. Esse campo energético nosso, onde está guardando essa concha, onde está guardando no seu interior a pérola, que é o nosso ser interno, essa concha protetora, né? Que está guardando essa joia, né? Essa joia. Esse campo, ele é o campo onde atrai justamente, porque todas as ações que a gente faz, todos os pensamentos, tudo que a gente sente reverbera no espaço onde nós estamos e reverbera em nossos corpos também. Então, ele é como se fosse algo que atrai essas experiências mais promissoras, que vale a pena guardar as nossas joias, nossos tesouros no céu, né? Aí ele guarda. Por quê? Porque à medida que ele vai guardando esses tesouros, o campo de expressão dessa mônada, ela vai se expandindo. Voltando para a voz do silêncio, na voz do silêncio ela diz que tem dois caminhos. O caminho, a doutrina do olho e a doutrina do coração. Aí ela pede, assim, implicitamente, para a gente seguir a doutrina do coração, que é o caminho de Budi, que é o caminho da compaixão, que é o caminho do serviço. Por quê? Porque o caminho do serviço, ele faz com que o nosso coração burile. A gente não fica só no intelectual, tem que estar os dois. Então, nesse caminho do serviço, nesse caminho da doutrina do coração, é Budi que faz que tem esse veículo. Então, qual é o processo da voz do silêncio? A ideia é expandir cada vez mais os nossos corpos superiores. À medida que a gente expande esses corpos, a nossa limitação diminui e a gente tem mais campo para agir. E essas experiências todas guardadas no corpo causal faz com que essa experiência monádica, essa experiência aumente e se expanda. Então, cada vez que vai pegando mais coisas, ela vai aumentando. Tanto é que ela vai chegar não chega um ponto, tudo é evolução. Mas para a gente ter um entendimento, chega um ponto que o corpo causal de um adepto, enorme. O nosso corpo causal, ele está guardando as experiências, mas ele ainda é um corpo, pode-se dizer assim, pequeno. Ele vai crescer à medida que nós começarmos a mandar, botar coisa lá no cofrinho. Essas experiências no cofrinho. Aí ele vai crescendo. Por isso diz, o iluminado, a irradiação, a luz, o corpo causal do Mestre Jesus, a mulher que estava longe, que só fez tocar, se curou, quem estava perto. O corpo causal de um mestre, ele envolve, né? Dizem que, nos estudos que eu li há muito tempo, que o corpo causal, a energia do Buda envolveu, naquela época, todo o planeta Terra. Imagina. Então, a ideia é a gente expandir esses corpos, trabalhar, expandir esses corpos, para justamente nosso campo de ação aumentar. Tanto é que quando a gente está em determinadas dificuldades, vários testes, se a gente já expandiu determinado momento no corpo astral, por exemplo, a gente passa por teste tranquilo. Já outro que não tem ali trabalhado, ele cai, né? Tem uns que conseguem dominar um vício no corpo físico mais fácil que o outro. Por quê? Porque já foi trabalhado. Então, a ideia é essa, quando se fala de purificação, a ideia é de expandir esses veículos para cada vez mais eles possam serem
ter mais possibilidade de atuar na nossa vida diária e assim fazer com que a energia do nosso Pai desça através dos nossos corpos. Mais ou menos é o que eu entendo. Obrigada. Vou aproveitar também. Vou aproveitar também, professora, para agradecer, assim como o Juan fez. Suas palavras realmente foram tocantes. Muito obrigado. Queria aproveitar também para fazer uma pergunta que caminha no mesmo sentido da primeira e que tem a ver com a apresentação que a irmã trouxe, né? A gente percebe que esse tema ele dialoga com muitas tradições, não só aquelas que estão embasadas no cristianismo, mas há um todo universal, anterior e ulterior. Na tradição alquímica, uma possibilidade de interpretação desse momento de recolhimento que o mestre faz quando denunciado, etc., é o processo de nigredo, né? Que depois vai culminar na libertação com o ressuscitar. E eu percebi que, com todo cuidado, com todo carinho, a irmã trouxe esses elementos da Páscoa e queria aproveitar para pedir que a irmã pudesse falar um pouco do simbolismo, da visão teosófica ou esotérica a respeito do retorno do Mestre. Que a gente chega até a crucificação, que é o momento específico da Páscoa, e a gente ficou naquela expectativa do simbolismo, né, da parte esotérica nesse retorno. Me recordo que há um diálogo muito interessante dentro da tradição antroposófica, né, com o Rudolf Steiner. Ele, ainda quando membro da Sociedade Teosófica, ele escreve uma sequência de textos, na época na revista Gnosis Lucifer, né? Uma sequência de textos sobre o cristianismo como fato místico, né? Que é o título que depois vai virar um livro. E aí ele vai, exatamente com esses marcadores, assim como o Geoffrey Hodgson também vai fazer depois, mas ele vai tratando do ponto de vista esotérico. E aí, se a irmã pudesse falar um pouquinho a respeito do que representa esse momento que parece uma perda, ou seja, parece um instante em que todos estão perdendo e, ao mesmo tempo, uma grande surpresa que se opera, né, que acontece logo em seguida, por favor. Bom. Certo, dentro das minhas possibilidades. O Rudolf Steiner, ele tem um material muito bom. Esse livro aí eu não li dele. Mas tem outros textos dele que eu li e eu gosto bastante, principalmente também ligado também à educação, né? Então, com essa questão dessa perda, né? Que diz assim, não, ele foi-se e pronto, e agora, né? O pessoal, os discípulos, aquele pessoal que caminhava com ele, se sentiram órfãos, né? Vocês lembram em algum momento... Eu acho que é a Voz do Silêncio, eu estou confundindo entre a Voz do Silêncio e o Luz no Caminho, que se diz que a humanidade é órfã, considera a HPB a grande órfã, não é? Então, a gente pode analisar em mais ou menos, pelo menos o que eu percebi, em duas partes. Aquele momento de orfandade que o pessoal sentiu, né? Aquela perda. Mais ou menos, foi uma perda assim, aparente, porque na verdade o que eles sentiram foi justamente de estar nessa presença, sob essa aura, envolvido dentro desse corpo energético de Jesus. É a mesma coisa de quando a gente está na presença de alguém, a gente se sente bem, tudo. E quando a pessoa vai embora, a gente não já saiu da energia dela, a gente não sente uma espécie de perda, né? Porque a gente quer estar lá. Como a gente vai se sentir quando a irmã sair. Quer estar lá, né? Então imagina na presença do Mestre Jesus, né? E principalmente os apóstolos, aqueles que conviveram com ele bem perto. Então,
essa questão, ele sente isso por falta justamente de estar na visão do Mestre Jesus forma, pegando aqui. Eu me sinto na tua presença porque eu estou te vendo. Mas se tu não sais, vai embora, eu não me sinto. Mas aí é que está. A ideia é que, independente de estar na presença do corpo físico, como ele próprio disse, eu fico com vocês até o último dos dias. Não é isso? Só que essa presença dele agora já não é em outra etapa, é em outro nível de consciência. Sai de uma presença totalmente física, de a gente estar vendo olho no olho, e agora eu entro para um nível de consciência, onde você só vai conseguir estar comigo se você levar a sua consciência. Aí o caminho já é mais difícil. Então, para muitos dos que estavam acompanhando ele, eles só conseguiam estar na presença física. E quando ele foi embora. Sentiram, né? Outros, inclusive até dentro dos apóstolos mesmo, nem todos conseguiram acompanhar ele em nível de uma consciência mais elevada. Então, hoje, o ensinamento em geral, pelo menos que eu entendo, que esses avatares, a consciência desses avatares nunca nos abandonou. Está aqui e agora. Só que é a mesma coisa do nosso Pai no céu, nossa mônada. Está aqui agora. Mas até que nível eu estou conseguindo me elevar para estar nessa presença, né? Nesta presença. Então, o que eu percebo, que eu entendi dessa parte é isso. Então, ele dá ali, tudo nele é um ensinamento que agora, a partir de agora, vocês devem fazer por vocês. Estou me distanciando da presença física e agora o caminho é com vocês. Eu estarei com vocês, mas para vocês estarem comigo, vocês vão ter que subir como eu subi, elevar, né, a consciência, o nível. E é isso que todos nós estamos fazendo aqui, tentando elevar os nossos níveis de consciência para um patamar mais harmonioso e acessar mais harmonia. E não se sentir tão órfão. Minha nossa. Da próxima vez, Marcos vem aí e responde as perguntas de vocês. Ele pensou para responder. Gente, eu estava ouvindo aqui e lembrando do nosso doutor Augusto, né? Se estivesse aqui, ele na hora, ele aproveitaria exatamente quando a professora falou sobre, a nossa irmã falou aqui sobre essa questão dos apóstolos, que teriam entendido então a consciência, e ele ia logo dizer que Maria Madalena, Maria Magdala, que teria sido este apóstolo ou esta apóstola que teria essa percepção, né? Eu concordo com ele. Ela representava mana superior, assim, esotericamente falando. Tá vendo? Então, doutor Augusto, você que vai ver agora o vídeo, já vê o que a gente está lembrando com toda certeza. Bom, parece que tem outra coisa que a gente tem que lembrar agora. A Catarina estava com o papel na mão. Isso. Então, por favor. Irmã Simone, em nome da Casa de Caridade Clara de Assis, a gente gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, ao mesmo tempo em que a gente celebra a sua simplicidade e também o seu aniversário, né, que foi antes de ontem. Nossos parabéns, muita luz, né, em sua jornada. Obrigada. E que bom tê-la conosco. Viu? Volte sempre. Vocês serão sempre muito bem-vindos, né? Você e seu esposo. E agora a gente vai começar aqui. Gente, olha, eu retirei os nomes das pessoas que não puderam estar presentes, então é justo que seja feito o sorteio com as pessoas que estão aqui.
de 1 a 12, tá? Então, vamos lá. Nossa querida Simone trouxe esses brindes, né? Dá para ver que são livros, a gente não gosta de livros. Ah, então vocês não são da doutrina espírita, não, porque no tempo que eu era... Para não dizer o contrário, viu? Eu sou traça de livro. A gente não gosta pouco, tá bom? Então, por gentileza, cerimonialista, vem aqui, por gentileza. É só para ajudar aqui. Pois então, vamos lá, vamos. Está organizada, está organizada. Ela já... Ah, então... Vamos lá. Número 12 logo? Número 12 fica o quê? Oxente! Armaram não, porque esse foi de cara logo. Tá? Não, eles podem entregar. Pronto. Está aí. Gratidão. Gratidão. Próximo. Ei, isso é arrumadinho espiritual, viu, meu filho? Sacode esse saco. É. Certo. Quer ver? Não acredito, não. Quem é 10, hein? Aí, tá vendo? Ei, olha o karma, viu? Olha o karma. Mexe esse saco aí. Ai, obrigada. Você, Raul. E ela fala assim, será que eu não vou ser sorteada? Quem Sim. é? Olha o Janilton. Agora fluiu. Agora fluiu. Seja bem-vindo, Janilton. Sempre. Tá vendo? Mas tem mais um. Ali na sacola. Veja aí na sacola. Veja, pode abrir na sacola. Tem uma sacolinha aí de plástico. Tem uma sacolinha aí pequena de papel? Pronto, uma pequenininha. É mais um livro. Ó. É. Só que ele tá com uma marquinha minha porque era meu. Aí ele é usado, já assim, um pouquinho usado. É, pronto. É luz no, esse aí é luz no caminho. Eita! Ó, Jôsia. Vai lá. Tem 2 papéis iguais. Veja só esse mesmo. Não, mas é. Eu botei um pequenininho. Ó, só, ele é novo, agora só tá só com um negocinho que eu botei aqui. Cadê? Esse negocinho, esse aqui, ó. Essa lupinha aqui. Gratidão. Viu? É um ótimo livro. E possa lhe servir. Gratidão. Eu que agradeço. Pronto. Gente, a nossa gratidão à nossa querida irmã Simone Pita, ao nosso querido Marcos, tá? Que veio. E o Marcos veio hoje, eu acredito que veio hoje como o nosso
condutor, né? Mas o médio de transporte, né? É o nosso médio de transporte hoje. O Marcos, um carinho muito grande a todos vocês. Tá, o Janilton, eu estava vendo o Janilton e a esposa, eu tenho a impressão que a neném andou dando trabalho à noite, né? Porque estavam cansados. Estavam vendo ali, a gente estava olhando. Então, mas que a neném tenha todo o brilho e a luz que a gente deseja. Tem a Micaele, isso, Micaele, a todos vocês, um grande abraço, carinho muito grande, que Deus os abençoe. Quero agradecer, portanto, ao pessoal, ao Wendel, tá, da TV, ao Lucas, que está lá no controle, ao nosso Vogan, que incansável, que esteve acompanhando todos os momentos aqui. E a nossa irmã Simone. Eu que agradeço. Nosso coração está cheio de agradecimento. Gratidão por tudo. Aqui a gente tem a tradição de abraço. Aí todo mundo vai lhe dar um abraço. Eita!